Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que quando Jesus Cristo ele estava trazendo esta palavra no Sermão do Monte, que começa do capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, Jesus estava falando para pessoas como que deveria ser o cidadão do reino de Deus, como que deveria ser o cidadão do céu, a pessoa que iria servir a Deus do seu reino. E neste momento da palavra, ele começa a falar acerca das preocupações, porque em um reino sempre as pessoas iriam ter preocupações, mas o problema era qual era a proporção que essa preocupação estava tomando na vida da pessoa. Essa preocupação ela estava tomando uma forma, a mente da pessoa, fazendo com que a pessoa deixasse as coisas principais e ficasse às vezes concentrada nas preocupações que ela tinha. A preocupação que as pessoas tinham naqueles dias eram 3 preocupações. Primeira, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Se olharmos para o contexto passado, nós vamos ver que as pessoas se preocupavam e a preocupação deles era uma preocupação legítima. Por quê? A água não era encanada em casa como nós temos hoje. A comida, meus irmãos, se tratando da Palestina, que é um lugar um pouco árido, com poucas chuvas durante o ano, a preocupação também é legítima, porque como que eles iriam se alimentar se não tivesse boas safras? E a preocupação com a vestimenta também era uma preocupação legítima, porque naquele tempo não tinha as fábricas de tecido como nós temos hoje. A roupa era feita à mão, no tear, e às vezes isso fazia com que o preço dos tecidos fosse uma coisa cara. Então existia sim uma preocupação, porque as pessoas pensavam: o que vai acontecer de nós? E tinha outra situação também, em que as pessoas a qual Jesus estava falando, eles estavam sob o domínio de Roma, do Império Romano, e eles tinham que pagar altos impostos para Roma. E tudo isso gerava uma preocupação na vida de cada das pessoas, e as pessoas às vezes deixavam de buscar a Deus, deixavam de servir a Deus, deixavam com que essas preocupações ocupassem a mente delas e não pensassem em Deus, que Deus poderia trazer a solução. Então Jesus Cristo vem dizendo para eles assim: olha, vocês não fiquem preocupados pelo que é vez de comer, de beber e de vestir. Aí ele faz a comparação de que os lírios do campo não tecem, não fiam, mas Deus os veste, querendo dizer: olha, fique tranquilo, no momento em que vocês precisarem de roupa, eu vou trazer para vocês. As aves do campo, elas não tecem, não fiam. Veja que elas não colhem, não plantam e não semeiam e não colhem, mas Deus nunca deixou faltar um alimento para eles. E veja, meus irmãos, que essa é uma verdade. A pessoa, quando ela serve a Deus, quando ela coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus não deixa faltar nada. E esta é a primeira parte da palavra. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, saiba de uma coisa: Deus não vai deixar faltar nada para você. Mas o problema é que hoje às vezes as pessoas acham assim, pensam que de uma forma diferente. Nós temos que entender que uma coisa é aquilo que nós precisamos e outra coisa é aquilo que nós queremos. E veja que as pessoas estavam ali preocupadas com coisas básicas, com coisas que elas realmente precisavam, que era comida, bebida e vestimenta. E Jesus Cristo garantiu para eles que aquele que serve a Deus, que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, essas 3 coisas básicas não vão faltar.
E veja que interessante que, olha o que acontece quando a pessoa ela fica ansiosa acerca das coisas. Ela começa a colocar a sua atenção somente naquilo que ela precisa e se esquece de olhar à volta. A ansiedade, ela traz isso para com a pessoa que é ansiosa. A pessoa começa a olhar somente para os problemas e não para a solução do problema, que é Cristo. E nesta manhã a palavra de Deus vem ao seu encontro dizendo: ei, pare às vezes de olhar um pouco para o problema e olha para Deus, que tem a solução do problema. Ele está dizendo isso para você nesta manhã, meu amigo. Pare um pouco de olhar para o problema e olhe para mim, olhe para Deus, que tem a solução do problema. E Jesus Cristo estava realmente convidando as pessoas a isso. Ei, não fique preocupado pelo que haver de comer e de vestir, porque eu vou trazer para vocês. Mas busque primeiramente o meu reino e a minha justiça, que essas coisas eu vos acrescento. O salmista Davi, ele diz assim, fui moço e sou velho, mas eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Isso Davi estava querendo dizer: ei, eu já vivi muito tempo na minha vida, eu já vi muitas coisas na minha vida, mas eu nunca vi uma pessoa que teme a Deus, que serve a Deus, mendigar o pão, ter falta das coisas básicas para a sua vida. E vamos ler aqui o que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7. Está escrito assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, o que está te preocupando neste dia? O momento que nós estamos vivendo, ele nos traz sim preocupação. E a palavra de Deus então está te convidando nesta manhã a pegar toda essa preocupação que está tomando conta da sua vida, que está às vezes tirando o teu sono, que faz com que você se concentre mais nela do que em Deus, que tem a solução. Lança sobre ele. Qual é a sua preocupação? Lança sobre ele.